Bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar estatísticas dos jogos da Premier League, Série A italiana e La Liga, com dados das últimas partidas de cada time e dos confrontos diretos. Vamos começar pela Inglaterra. Tottenham vs Manchester United. Das últimas 10 partidas do Tottenham jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Manchester United jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Tottenham, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, o Manchester United marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 90%. Everton vs Fulham. Das últimas 10 partidas do Everton jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 70%, não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Fulham jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 80%, ambos os times marcaram em 70%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Everton, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 70%, o Fulham marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. West Ham vs Burnley. Das últimas 10 partidas do West Ham jogando em casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 80%, ambos os times marcaram em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Burnley, jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do West Ham, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 80%, o Burnley marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 80%. Sunderland vs Arsenal. Das últimas 10 partidas do Sunderland jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Arsenal, jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 100%. A partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Sunderland, o time da casa não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 100%.
O Arsenal marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Chelsea versus Wolverhampton. Das últimas 10 partidas do Chelsea jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 70%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Wolverhampton, jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 80% e a partida teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Chelsea, o time da casa ganhou ou empatou em 90%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%. O Wolverhampton marcou menos de 3 gols em 90%. A partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 80%. Série A italiana. Como versus Cagliari. Das últimas 10 partidas do Como jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 100%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Cagliari jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 5 confrontos diretos na casa do Como, o time da casa ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 100%, marcou menos de 3 gols em 80%. O Cagliari marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 80%. Ambos os times marcaram em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Lecce versus Verona. Das últimas 10 partidas do Lecce jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Verona jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 90%, marcou menos de 3 gols em 100%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 13 confrontos diretos na casa do Lecce, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 92%, marcou menos de 3 gols em 92%, o Verona marcou menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 92%. Juventus versus Torino. Das últimas 10 partidas do Juventus jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 90%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 90%. Ambos os times marcaram em 70% e a partida teve 2 ou mais gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Torino jogando fora de casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Juventus, o time da casa ganhou ou empatou em 100%, marcou pelo menos um gol em 100%, marcou menos de 3 gols em 70%, o Torino marcou menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 90%. Parma versus AC Milan. Das últimas 10 partidas do Parma jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do AC Milan jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 80%,
A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 80%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Parma, o time da casa não perdeu por 2 ou mais gols em 80%. Marcou menos de 3 gols em 80%. O AC Milan marcou pelo menos um gol em 90%. Marcou menos de 3 gols em 80% e a partida teve 5 ou menos gols em 90%. La Liga. Girona vs Alavés. Das últimas 10 partidas do Girona jogando em casa, o time não perdeu por 3 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 60%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 90%. Das últimas 10 partidas do Alavés jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 100%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Girona, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, o Alavés marcou menos de 3 gols em 90% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Sevilha vs Osasuna. Das últimas 10 partidas do Sevilha jogando em casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 90%, sofreu menos de 3 gols em 90%, ambos os times marcaram em 80%. A partida teve 2 ou mais gols em 90% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Osasuna jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou menos de 3 gols em 90%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Sevilha, o time da casa ganhou ou empatou em 90%, não perdeu por 2 ou mais gols em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Marcou menos de 3 gols em 80%. O Osasuna marcou menos de 3 gols em 90%. A partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Atlético Madrid vs Levante. Das últimas 10 partidas do Atlético Madrid jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 100%, marcou pelo menos um gol em 100%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 80%. Das últimas 10 partidas do Levante jogando fora de casa, o time ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, não perdeu por 3 ou mais gols em 100%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 70%, sofreu menos de 3 gols em 80%, a partida teve 2 ou mais gols em 100% e teve 5 ou menos gols em 80%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Atlético Madrid, o time da casa ganhou ou empatou em 80%, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%, marcou pelo menos um gol em 80%. O Levante marcou menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 70% e teve 5 ou menos gols em 100%. Espanhol vs Villarreal. Das últimas 10 partidas do Espanhol jogando em casa, o time ganhou ou empatou em 80%, marcou pelo menos um gol em 90%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 70%, sofreu menos de 3 gols em 100%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 100%. Das últimas 10 partidas do Villarreal jogando fora de casa, o time não perdeu por 2 ou mais gols em 80%, marcou pelo menos um gol em 70%, marcou menos de 3 gols em 80%, sofreu pelo menos um gol em 80%, sofreu menos de 3 gols em 90%, a partida teve 2 ou mais gols em 80% e teve 5 ou menos gols em 90%. Nos últimos 10 confrontos diretos na casa do Espanhol, o time da casa ganhou ou empatou em 70%, marcou menos de 3 gols em 80%, o Villarreal marcou pelo menos um gol em 80%, marcou menos de 3 gols em 100% e a partida teve 5 ou menos gols em 100%. Estes foram os números. Lembrem-se,
Estatísticas são guias, mas o futebol sempre reserva suas surpresas. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual estatística mais te surpreendeu. Até a próxima análise.